Vamos lá, pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo, falando agora de mais uma modalidade de extinção do contrato de trabalho, agora por culpa recíproca. Pessoal, culpa recíproca é quando as partes praticam uma falta grave. Então, tanto o empregado quanto o empregador têm culpa no cartório, ou seja, os dois estão praticando uma irregularidade. Tanto o empregado quanto o empregador estão praticando faltas graves. Olha o detalhe, faltas graves. E além disso, não basta para a caracterização da culpa recíproca a prática de falta grave pelos dois. Além dessa falta grave praticada pelo empregado e pelo empregador, a falta grave praticada por eles precisa ter nexo de condutas. O que é o nexo de condutas? Pessoal, vou dar um exemplo para vocês. O empregador não está depositando o fundo de garantia. O empregado simplesmente chega lá na empresa e fala: olha, empregador, você não está depositando o fundo de garantia. O que está acontecendo? Acabei de puxar meu extrato aqui, faz 6 meses que você não deposita o fundo de garantia. Aí o empregador simplesmente perde a cabeça e fala: ah, vai para aquele lugar, eu deposito quando eu quiser. Fala, grita na frente de todo mundo, faz um escândalo com aquele empregado. Ou seja, não tem nexo. Ele foi reclamar de uma falta grave do empregador, que é a ausência de depósito do fundo de garantia. E aí, de repente, o empregador vai e xinga o empregado. O empregado perde a cabeça e simplesmente parte para cima do empregador, briga com ele, bate nele. Ou seja, todas essas situações não tem nexo. A ausência de depósito, o empregador xingando o empregado e o empregado ainda partindo para agressão com o empregador. Essas situações todas têm nexo de condutas e todas elas são faltas graves. Faltas graves. E aí, diante dessa situação, nós temos então caracterizada a culpa recíproca. Ô Júnior, mas tudo bem, entendi a situação. E na prática acontece isso? Olha, acontecer acontece, mas nunca voluntariamente é assumido pelas partes. Eu já vi decisões judiciais acontecendo, onde os juízes entendem que aquilo é uma prática das partes, né? As partes praticaram falta grave com nexo de conduta. Tá legal? Aí sim é reconhecida a culpa recíproca. Tudo bem? E na culpa recíproca, o que o empregado recebe e o que o empregador não precisa pagar ao empregado? Vamos lá. Os direitos do empregado, então, na culpa recíproca, na rescisão do contrato de trabalho por culpa recíproca. O empregado ele terá direito a todas as verbas rescisórias, porém reduzidos pela metade aqueles direitos que ainda não foram adquiridos. Vamos lá. Saldo de salário, férias vencidas, 13º vencido. Ou seja, isso é direito adquirido. Ele trabalhou, ele já adquiriu o direito ao 13º, ele já adquiriu o direito às férias. Isso é na integralidade. O empregador deve pagar na integralidade. E o que ele deve pagar pela metade, pessoal? Ele deve pagar pela metade o aviso prévio, as férias proporcionais. Vamos dar um exemplo que ele está saindo de férias, que ele está sendo demitido hoje. Se as suas férias começam a contar a partir de janeiro, ele teria então 4 dozeavos, porque nós estamos no mês de abril. Então o empregador teria que pagar 2 dozeavos de férias e de 13º para este empregado. A metade, pois é proporcional. Tá legal? E ao mesmo tempo, a multa do fundo de garantia, ela também será proporcional. Será de 20%. Tudo bem? Então vejam, aquilo que é direito adquirido na integralidade. Saldo de salário, férias vencidas e 13º vencido.
E o que é pela metade? O aviso prévio, o 13º proporcional e as férias proporcionais serão pela metade. E o fundo de garantia, ele receberá também só 20% da multa do fundo de garantia. Tem direito a levantar a multa do fundo de garantia? Tem direito a levantar também a multa do fundo de garantia. Tudo bem? Beleza? Pessoal, nós falamos anteriormente que era necessário diferenciar justa causa de falta grave. Vejam, na definição de Maurício Godinho Delgado, eu tenho que a justa causa é um motivo relevante previsto legalmente no artigo 482 que autoriza a resolução do contrato por culpa do sujeito contratual comitente da infração. Ou seja, é uma justa causa que pode ser aplicada tanto pelo empregado quanto pelo empregador. Tá certo? Diante de uma falta grave praticada por uma das partes. Tudo bem? Tranquilo? E falta grave? Está previsto lá no artigo 483, também constitui falta grave a prática de qualquer dos fatos a que se refere o artigo 482 e 483, quando for por repetição ou natureza representem séria violação dos deveres e obrigações do empregado. Ô Júnior, você está falando a mesma coisa, falta grave e justa causa é a mesma coisa. Porém, pessoal, nós temos que entender que é a mesma coisa a sua nomenclatura, tá? Porém, a aplicação dela a gente precisa diferenciar. Por quê? Ao contrário da justa causa, a falta grave ela é atribuída somente ao empregado. A falta grave é praticada somente pelo empregado. Então, somente o empregado que pratica uma falta grave. Tudo bem? A justa causa não. É praticada tanto pelo empregado quanto pelo empregador. Beleza? Quando se trata de estabilidade, a nossa CLT faz referência expressa à falta grave. Então, quando ele está falando de estabilidade, gestante, cipeiro, o diretor de sindicato, essas pessoas, eles possuem uma estabilidade, né? A pessoa que se acidentou na empresa, ou então que adquiriu uma doença ocupacional. Essas pessoas possuem, então, estabilidade. Se ele pratica uma falta grave nesse período, enseja então o que? A justa causa. Tudo bem? Então, a CLT sempre coloca que essas pessoas, no período da estabilidade, eles não cometem uma justa causa, eles cometem uma falta grave. Tudo bem? Calma que eu vou chegar onde eu quero e vocês vão me entender. Empregado não estável, o estatuto, agora nós estamos falando do direito administrativo. O empregado não estável, o estatuto faz menção à justa causa. Tudo bem? Já aquele que possui então a estabilidade, falta grave. Aquele que não possui estabilidade, justa causa. Então, quando a Constituição Federal ela fala de falta grave, quando trata de estabilidade do dirigente sindical, está lá no artigo 8º, inciso 3, vocês podem consultar, que ele estará falando sobre falta grave. Então, diante da análise de tudo isso, o que nós devemos então concluir? Falta grave, essa nomenclatura, falta grave, eu só posso atribuir então quando está sendo praticada por um trabalhador estável, ou seja, seja um servidor público, seja então um funcionário da esfera privada, mas que esteja no período de estabilidade. Então, se ele praticou uma irregularidade, eu vou dizer então que esta pessoa praticou uma falta grave. Agora, quando a pessoa não tem estabilidade, nem pelo estatuto
e nem pela CLT, ele não tem então uma estabilidade, eu vou dizer então que este empregado praticou uma justa causa. Tudo bem? Então esta é a diferença entre eles. Por que eu trouxe isso para vocês? Pessoal, isso já foi questionado na segunda fase do concurso do Ministério Público do Trabalho. E aí, diante dessa situação, eu falei, poxa, não é possível, eu vou trazer isso para as minhas aulas, porque eu também não achava que tinha diferença entre eles. Mas quando vocês começam a estudar toda a CLT, vocês começam a estudar a doutrina, começam a estudar a Constituição Federal, faz sentido isso. Então, o resumo que a gente tem que entender é isso. Quando o empregado, ou então o trabalhador, o servidor, ele é estável, ele possui estabilidade, seja na esfera privada ou pública, nós vamos falar então que aquela irregularidade é uma falta grave. Uma falta grave. Agora, quando o servidor público ou então o trabalhador da esfera privada, ele não tem estabilidade, é um trabalhador comum que ainda não tem estabilidade, não passou por aquele período probatório, por exemplo, dos servidores públicos, nós vamos dizer então que ele praticou uma justa causa. Esta é a diferença que eu preciso que vocês guardem. Tá joia? Beleza? Pessoal, a reforma trabalhista trouxe a possibilidade também de extinção do contrato de trabalho por mútuo consentimento. O que é a extinção do contrato por mútuo consentimento? Nós já falamos, inclusive, isso lá atrás, mas eu gostaria de repetir porque é uma forma de extinção do contrato de trabalho que vocês devem, então, entender. Está previsto no artigo 652 da nossa CLT, que compete às varas do trabalho decidir quanto à homologação do acordo extrajudicial em matéria de competência da Justiça do Trabalho. Essa extinção por mútuo consentimento é quando o empregado, junto com o empregador, eles fazem um acordo extrajudicial e protocolam na Justiça do Trabalho dizendo o seguinte: olha, eu estou recebendo todos os direitos. Todos, eu não estou abrindo mão de nada. Eu estou aqui homologando, então, na Justiça do Trabalho, todos os direitos que eu tenho. Tá certo? Então, o contrato já acabou, o empregador decidiu mandá-lo embora, ele está assumindo todas as verbas rescisórias. Porém, eles decidem ir até a Justiça do Trabalho para homologar isso. Ô Júnior, qual que é a vantagem disso? Segurança jurídica para as partes. Em que sentido? Segurança jurídica para o empregado, de que ele vai receber todas as verbas, porque ele tem um poder judiciário que está investigando toda essa situação, tem um advogado contratado por ele, que está investigando toda essa situação. Então, no acordo, eles estipulam, de repente, até multa por não cumprimento. E, ao mesmo tempo, para o empregador, é uma baita de uma vantagem, porque aquele empregado não pode mais reclamar na Justiça do Trabalho aqueles direitos em que ele colocou no acordo trabalhista. Tá legal? Para isso, ele tem esses requisitos. A petição inicial, no caso do acordo extrajudicial, precisa ser formulado pelas partes. Advogados distintos, o empregado tem seu advogado e o empregador tem o seu advogado. Eles fazem uma petição em conjunto, assinam aquilo, protocolam junto no peticionamento eletrônico da Justiça do Trabalho e, ao mesmo tempo, existe uma audiência para homologação. O juiz chama lá o empregado e fala, o reclamante, né? E fala para ele: olha, eu quero te ouvir. Por que ele quer ouvir? Porque ele quer certificar se não está acontecendo nenhuma coação por parte desse empregador. Se não está acontecendo nenhuma coação por parte do próprio advogado. Ou seja, se não está havendo nenhuma irrenunciabilidade de direitos, nenhuma renúncia por parte daquele empregado.
se o princípio da irrenunciabilidade de direitos ele está sendo bem observado. Então o juiz ele observa aquele cenário e ele vai certificar se de fato não está tendo nenhuma renúncia, nenhuma perda de direitos. Por isso que a audiência é para ouvir o reclamante. A empresa não precisa nem ir. Mas o empregado, o reclamante, é obrigado a ir sim. E o juiz, então, conversar com ele. Pessoal, e o prazo para pagamento das verbas rescisórias? Todas as modalidades de extinção do contrato de trabalho, todas, eu tenho prazo único de 10 dias corridos a partir do término do contrato. O artigo 477 da CLT fala exatamente isso. E o empregador, ele deve quitar as verbas rescisórias no prazo de 10 dias a partir do término do contrato e, ao mesmo tempo, liberar as guias para saque do fundo de garantia e liberar também a guia do seguro-desemprego. No fundo de garantia, o empregador vai liberar uma chave de conectividade. Essa chave de conectividade é para avisar a Caixa Econômica Federal, olha, pode liberar para o fulano aí o fundo de garantia que está depositado. E ao mesmo tempo, para o empregado, ele libera uma guia de seguro-desemprego para que ele possa, então, dar entrada também no Ministério do Trabalho e Emprego. Tudo bem? Então, esse prazo, ele é obrigatório, 10 dias corridos. Tomem cuidado com isso, tá? Ô Júnior, quando que eu consigo diferenciar se os prazos são úteis ou se eles são corridos? Isso é uma dúvida de todos, hein? Quando que os prazos são úteis e quando que eles são corridos? Vou contar um segredinho para vocês. Os prazos são úteis sempre quando forem prazos processuais. Os prazos processuais, eles são úteis. Agora, tudo que não é prazo processual, como nós estamos vendo no exemplo aqui do artigo 477, aí são dias corridos. Tudo bem? Tranquilo? Isso vocês não podem errar nunca mais. Tá legal? Tranquilo? E aí, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. O cálculo do aviso prévio vocês já sabem fazer. Eu já coloquei essa fórmula aí para vocês em sala, que é simples. Não tem dificuldade alguma para vocês calcularem um aviso prévio. O aviso prévio, como vocês sabem, ele varia de 30 a 90 dias. 30 a 90 dias. E o cálculo é aviso prévio igual 30 mais, abre parênteses, 3 vezes anos trabalhados. Vejam que ele não fala em meses. Não fala em meses. Então, eu devo sempre considerar os anos trabalhados. Tudo bem? Então isso é tranquilinho de vocês fazerem, a gente já fez em sala de aula, tenho certeza que vocês se recordam disso. Tá bem, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.